E aí, Dev? Eu espero que você esteja super bem por aí. Eu estou bem, quem tá falando aqui é o T-Code. E eu vou dar uma pequena pausa nesse vídeo aqui nas postagens, né? Poderíamos dizer assim, de front-end aqui no Merstack, porque a partir do momento que eu comecei a consumir a API que a gente fez nos 30 e poucos vídeos dessa playlist, eu comecei a ver alguns gaps que a gente poderia melhorar nessa nossa aplicação. Ela funciona, tá tudo show de bola, mas tem coisas que a gente pode melhorar com relação a boas práticas e principalmente a arquitetura. Então nesse vídeo eu vou dar uma pincelada bem rápida no que a gente pode melhorar. Eu já atualizei todo o back-end, então eu vou voltar aqui num commit onde eu não tinha atualizado nada, inclusive vou dar essa diquinha para vocês e vou falar para vocês quais foram as principais coisas que eu alterei e por que eu alterei isso. Beleza? Então, obviamente, a gente vai fazer tudo isso depois da nossa vinheta. É isso aí, galera. Vocês já estão vendo aqui a minha tela, inclusive tela que vocês estavam vendo agora há pouco atrás de mim. E bora nessa, bora entender o que a gente vai fazer. Eu tô aqui com o meu back-end bonitinho. O que que eu fiz? Eu tenho instalado uma extensão, deixa eu lembrar só o nome dela aqui, uma extensão chamada GitGraph. Ela é muito massa. Ela é acoplada ali ao source control do Git, source control do VS Code, e ela traz pra gente um histórico muito legal de commits. Quando a gente tá trabalhando com branch, isso fica muito legal. E aí ela fica bem aqui, ó, no source control. Quando eu clico nesse carinha, ó, Git Graph, ele vai mostrar pra mim todo o histórico de commits dessa aplicação, desse meu repositório. E isso é muito massa quando a gente quer voltar commits, ó. Por exemplo, eu já fiz tudo um refactor. E aí eu quis voltar para essa feature aqui que foi antes de eu começar a fazer o Refact. Ou para essa, por exemplo. Posso clicar com o botão direito e fazer um checkout. E aí ele vai falar assim, ó, você está voltando para esse commit. Yes, checkout. E aí ele vai mostrar o seu código como se você estivesse nesse commit. Eu gravei um vídeo pro canal mostrando isso lá no GitHub, mas essa é uma alternativa muito legal aqui para você fazer isso direto no VS Code. Facilita bastante a vida para você ver como estava o código antes. Então vamos olhar como está o nosso código. Primeira coisa, esse código aqui, ó, por exemplo, no services, eu estou fazendo um import com require. Ele até dá uma dica para mim aqui, ó. Ele fala para mim, file is a common JS module. O ideal é converte ele para um ES modo. O que que é isso, né? Essa utilização de require eu estou utilizando CommonJS, que é uma forma, um tipo de importação e exportação que eu posso utilizar nos meus módulos nessa versão de Node. Mas existe outro tipo, que é aqui embaixo do main, ou de qualquer lugar que você quiser, que é o type. Ó, se eu der um type aqui, ele vai dar o CommonJS ou o modo. É o type model, que vai trazer pra gente o que tem no React por padrão, que é o import from, né? Que não é esse const require. Então o que, que muda aqui quando eu coloco o type model, galera? Eu agora tenho que importar assim, ó, import a user e from e o meu endereço. Apenas isso. E a minha exportação também muda. Ao invés de model exports, eu dou um export default. E aí, só dá um export default e mantém tudo do jeito que estava normalmente. Tá? Aqui também a gente tem que importar, ó, import JWT, tiro igual, tiro require, tiro os parênteses, coloco from, e ele vai funcionar perfeitamente, o resto tá normal, tá bom? Então, essa é a primeira mudança, é uma mudança de boa prática para deixar seu código mais moderno, tá? Isso é importante, deixar ele bem mais moderno. Eu não vou comentar essas alterações porque eu já fiz todas as alterações, só vou mostrar para vocês. E outra coisa é adicionar uma camada nessa nossa arquitetura de camadas, a camada de repository. Por que essa camada de repository, galera? Essa camada de repository, ela é responsável nas nossas, quando a gente vai falar de arquitetura em camadas, por acessar o nosso banco de dados. Hoje a gente está falando que o service tem essa responsabilidade, tá bom? E, na verdade, o service, ele é responsável por essas regras de negócio aqui, ó, que existem, que a gente está colocando no controller. Então, todas essas regras de negócio, na verdade, elas precisam pertencer ao service. O controller só precisa ser responsável por receber a aquisição e devolver uma resposta e tratar o erro, né? A gente tem que tratar o erro com try-catch. Eu usei pouco try-catch aqui, usei só em algumas, enfim, tá bem fora de padrão esse código, mas enfim, ele foi para questões mais didáticas, tá? Então entendam.
Mas todas essas validações, if, tem que estar no service, que é onde a gente coloca as regras de negócio. O que é a regra de negócio, galera? É, por exemplo, se eu não mandar algum desses campos, eu não posso deixar ele seguir em frente, eu tenho que retornar um erro. E a gente vai aprender isso agora. Então, vamos modificar, vamos refatorar essa de user, que ela tem menos coisa. Depois vocês testam com a de post, olha o meu código lá, porque a de post ela é muito maior, tá? Então, vou colocar aqui na ordem, ó, controller service, e a gente vai criar uma pasta nova, chamada, fora de controllers, né, dentro de CRC, chamada repositories, beleza? E dentro desse repository eu vou criar, no padrão que a gente está fazendo, o user repositories.js, e vou deixar aberto aqui. E aí eu vou colocar um de cada lado para a gente conseguir enxergar essas alterações. Então, vou colocar aqui, ó, e esse no meio. Beleza? Então, deixa eu até diminuir um pouquinho, acho que vai dar para enxergar tranquilo. Então, o que a gente vai fazer, ó? Esse aqui eu tô no auth service, né? Tá errado, eu tenho que ir no user service. Pronto. User service. Então, como o user service agora é o repositório, eu só vou selecionar todo esse user service e vou jogar aqui pro repositório. Aí eu vou mudar minhas importações, né? Que agora eu estou utilizando o type module e não o common.js. Eu vou dar um from aqui, ó, bem bonitão. Lá no final eu vou mudar para module exports para export default, sem o igual, e ele já vai exportar. Vou mudar o nome de todos aqui, ó, para repository em vez de service. Então repository. Vou copiar esse nominho repository porque eu vou substituir em tudo, ó. Então em service, repository, repository, repository. As minhas funções também precisam ser alteradas, né? Então, aqui vira repository. Aqui também. Aqui também, bem bonitão. Aqui. Finalizou. E só. Beleza. Tem quantas aqui? Tem 5 funções. Show de bola. Esse service aqui eu posso apagar ele todo. E eu já vou dar um import no meu user repositories. Ó, ele já até dá aqui um IntelliSense bem legal. Ele tá lá em repositories, user repository. Já vou puxar ele aqui. E eu vou copiar todo esse user controller, não apaga ele, só copia e cola aqui para o service, tá? E o que a gente vai fazer? Vai alterar essas funções. Como a gente vai alterar, galera? Você pode fazer vários tipos de alteração aqui, tá? A gente está usando o bcrypt.js, depois eu troco também para só bcrypt, eu não uso o bcrypt.js, enfim, é uma atualização aí legal a ser feita. Aqui ele está puxando o user service, eu não vou precisar do user service aqui, que eu estou no user service. Aqui ele precisa do auth service, aí beleza, vou manter o auth service aqui, só vou trocar o import. O import e from. E aqui o bcrypt é a mesma coisa. Então import, import. Então vai seguindo comigo aí o raciocínio da refatoração, gente, porque depois o ideal é você fazer isso aqui sozinho, tá? Então segue o raciocínio. Fechou, tá tudo importado, tudo bonitão. E aí ele vai ter as funções. Daqui a pouco a gente olha para esse controle. Eu vou fechar ele para a gente conseguir enxergar melhor. Então vamos lá, a gente vai ter as funções. O que a gente vai precisar fazer? Ó? Aqui a gente não vai receber REC e RES, porque o REC e RES ele é do controller, só o controller consegue receber ele. Então a gente vai receber esses caras todos. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa receber aqui. Rec.body. Basicamente é isso, tá bom? Então a gente vai receber, o token vai ser gerado aqui mesmo. A gente vai receber esses caras todos aqui, ó, como parâmetro, em vez de REC e RES. Então eu vou tirar e vou colocar. Aí eu vou tirar tudo que for REC e RES aqui de dentro. Beleza. Ok, por enquanto deixa esse. Aqui, create user, vai ser do meu user. Aqui antes eu estou buscando, né? Então, user repositories. Busca o find by e-mail repository. Deixa eu puxar aqui direto, senão find by e-mail user repository. Senão a gente pode errar a digitação. Beleza. Aqui na hora de criar, eu vou tirar esse cat aqui. Esse cat é inútil, tá? Porque eu só tava dando um console log nele mesmo. Aqui vai ser de user repositories. Eu vou puxar o create user repository. E eu não vou passar rec.body, eu vou passar cada um desses itens aqui como objeto mesmo. Vou passar cada um deles como objeto mesmo. Ou você pode, como você está verificando aqui, você pode criar aqui ó, uma const user que recebe esse objeto. Porque aí você manda aqui no create, sem precisar alterar
Em vez de hack.body, você manda o user. Aí só new user aqui, né? Só para não confundir com o nome ali do retorno dessa função. Então, new user, eu mando aqui o new user, ok? Aqui eu estou verificando se ele retornou esse usuário, tal, senão ele dá erro. Aqui estou criando o token. E eu não dou agora vamos tirar esses res, tá? Eu não dou um res.status, eu dou um return, que essa é uma função normal, então eu retorno esse objeto. Só isso. Retorna esse objeto, que é o objeto que tem user dentro com token bonitão. Agora, como a gente tira o retorno de erro? É só a gente criar, utilizando uma parada bem padrão aqui, ó, vou colocar até um if inline, uma parada bem padrão do JavaScript, que é o throw new error. Throw, sempre erro a escrita disso aqui. Throw new error. E aí você lança aqui uma mensagem. Eu já vou explicar como ele vai ser capturado lá do outro lado. Então, throw new error. O que eu tô fazendo? Aí eu posso apagar esse resto. Então, assim, se não tiver nenhum, lance um erro para a função que chamou essa função, que vai ser o controller. Lança um erro para ele. Então ele vai estar esperando alguma coisa dessa create user service, né? User service. Lança para ele um erro. E aí lá no controller eu trato esse erro e a gente vai saber como. Beleza? Aí aqui eu crio um new user. Aqui também que eu tenho um erro, também vou puxar esse cara aqui, ó, throw new error. E aí você pode fazer um if inline, sem problema nenhum. E aí eu uso aqui, ó, user already existe, só para mudar esse nome. Apago todo o resto. É um retorno de erro, podemos chamar de retorno de erro esse throw, tá, gente? Se não tiver user, já manda aqui, ó, user, erro creating user. Erro creating user. Beleza. Então tá ficando bonito, ó, vou até juntar as validações aqui. Show. Aí gera o token no auth service, show, generate no token, pode deixar esse cara no service do token mesmo. E retornam esse user bonitão. Beleza? Então, essa é a refatoração que a gente vai fazer nessa paradinha aqui. Eu não vou fazer de todas as funções, gente, porque a gente vai ficar lançando esse erro e, enfim, tirar os retornos. Aí você tem que ver o que você precisa de variável. Aqui eu não preciso de nada, ó, ele vai fazer um find all, então aqui é só eu tirar as propriedades. Pego o meu user repository, busco aqui, ó, find all user repository. E aí aqui eu só lanço o erro, né? Então pega aqui, ó, throw new error. Lanço o erro. Ó, dei um Ctrl B sem querer aqui também. Eu vou lançar esse errinho aqui, de que ele não achou nada. E já era. E em vez de res.send, eu dou um return. Então quando eu tenho um res.send, quando eu tenho. Ele tá com um delayzinho aqui, tá, gente? No meu VS Code, daqui a pouco ele se recupera. Quando eu tenho. Deixa eu só dar um F5 nele aqui, rapidão. Pronto, meu VS Code ressuscitou, galera. Então vamos lá. Agora, ó, então tudo que for, tipo, aqui, por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso de um hack.params.id e ele vai verificar aqui, ele vai fazer uma verificação bem maluca que eu fiz, nem lembro direito. E o hack.userd que vem do meu controle, o meu controle não. Caramba, eu tô bugado. Ele vem do meu auth middleware. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Posso fazer um user ID e eu também vou receber um user ID logged, que é o que está logado, que é esse hack aqui. E eu vou fazer assim, ó, user ID é tudo que for parâmetro, e o logged é tudo que for esse hack.userid. E aí eu vou substituindo. Pronto. Poderia ser melhor essa validação, gente. Eu não vou entrar nas validações que eu já fiz lá atrás, enfim, tem os vídeos explicando porque eu fiz assim. Eu vou só refatorar para deixar ele mais bonitinho aqui com as camadas que eu tô falando para vocês. Então aqui a gente lança um throw new error, eu falei que eu não ia fazer todas, né, mas eu vou fazer rapidão aqui só pra gente, porque tem detalhes importantes em cada uma, e aí isso se replica lá no de posts e fica até mais fácil de vocês utilizarem. Aqui agora é o user repository, eu tenho find by id user. Find by ID user repository. E aí aqui não é o res.send, aqui eu dou um return. Aqui eu dou um return. Return user. Boa.
Fechou. Esse aqui tá pronto. Vamos pro próximo. O último, né? É o último update. Então, é o único que tinha try catch aqui, mas ok. Vou tirar esse try catch, que ele não funciona pra cá. A gente vai explicar lá no controller pra que ele vai servir. O que eu vou precisar? Vou precisar de tudo isso aqui pra fazer as validações aqui. Então, vou mandar esse body tudo aqui. E teria outra forma de mandar de forma melhor? Tem. Por que você não faz? Por que não? E eu preciso do rec parâmetros ID. Esse ID aqui é do usuário, né? Então, user ID, fora do objeto aqui, ó. Que ele vai vir pelos parâmetros. Tá bom? Fora do objeto. Aí a gente manda. Beleza. Aqui a gente já retorna o erro do throw, né? Throw new error. Lança o erro aí para quem chamou você. Então já lança esse cara aqui. Eu tô apertando Ctrl B direto. Submit all files, blá blá blá. Joga para cá. Apaga todo esse resto. Aqui é o user repositories, que vai fazer um find by ID para ver se esse usuário existe antes de atualizá-lo, né? Se esse usuário... Eu tenho que verificar se ele não existe, né? Não só se ele... tem que verificar. Mas aqui ele já vai verificar se existe, né? Show. Então, se esse user ID for diferente do REC... então esse REC é esse user ID que eu tô pegando aqui, ó. Que é o usuário que tá logado. Daí ele dá um throw new error. Ele retorna um erro. Thiago, essas refatorações são necessárias. Se você quiser ter um back-end aí moderno, com boas práticas, fica à vontade. É portfólio de vocês. Aqui dá para fazer um inline, né? Se tiver password, pega o password aí e altera ele. E aí eu não preciso, né? Aqui como ele tá vindo como parâmetro, eu consigo alterar tranquilamente. Aí aqui sim a gente tá fazendo a atualização. Update user repository. É importante dizer que esse ID que está sendo mandado aqui é o user ID. Então vamos pegar esse user ID aqui, ó, e manda para ele. O retorno é só uma mensagem, então eu posso retornar só o objeto dessa mensagem mesmo. Só retorno o objeto dessa mensagem. Uma coisa que eu não mudei foi a palavrinha service em todo o rolê aqui, né? Então service. E aí só vou fechando aqui essas funções. Fica até mais fácil de olhar. Beleza, service. Service. Ih, não é aqui não. Aqui, ó, create service. Ok. Tá certo, tem 4 mesmo. É porque o quinto é o find by ID, eu não tenho... Na verdade, o find by e-mail, eu não tenho uma rota para find by e-mail, eu não preciso ter um service. Eu só uso esse cara. Aqui, em vez de modo exports, é o export default. Service. Beleza. Agora eu tô recebendo os parâmetros certinhos. E aí, beleza, Thiago, como vai funcionar essa parada do retorno do throw aqui? Esse throw, se tiver um erro, ele retorna lá pro controller. Vamos fechar o repository, vamos abrir o controller, do user controller, vamos refatorar esse cara aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não precisa mais de nenhuma regra de negócio no controller, tá? Posso de mandar controller aqui, beleza? Recebo essas paradas, não preciso validar. Não preciso buscar por e-mail o usuário. Não preciso verificar se ele chegou. User, eu preciso só criar ele. Não preciso verificar se ele retornou. Não preciso criar o token. É isso. Basicamente é isso. Aqui eu gosto sempre de dar um return, né? Return. Res.send status. E aí eu tenho que envolver tudo que for código que não depende do meu... Tudo que for código que não depende do meu JavaScript para verificar se tem erro, do Express, por exemplo, isso aqui é só do Express. Esse cara aqui, ó, tá vindo lá do service, eu não sei o que vai acontecer lá. Então eu preciso colocar dentro do try-catch. E aí, como eu tô criando esse user aqui dentro desse bloco de try-catch, o meu return tem que estar aqui dentro também, retorno de sucesso, dentro do try. Porque aqui no bloco, né, ele vai ficar com o escopo do try. O meu catch vai ser um return res.status, vai ser tudo status 500 ou status que você decidir, porque nesse formato aqui não dá pra gente tratar. Depois eu posso até fazer um vídeo de como tratar erros de uma melhor forma. A gente manda aqui um send, e aí no erro sempre vai ter uma message. Então eu mando um erro aqui, ó, ponto .message. Já era, a gente vai saber tudo que tá acontecendo. Ele vai pegar, por exemplo aqui, esse cara é um create user. Se retornar um erro, a mensagem vai ser submit all fields for registration. Vai ser a mensagem que vai aparecer aqui. E vai cair no catch. Então o throw lança um erro para quem chamou ele, então user service,
create user service, beleza? E chama aqui, ó, do user service create user service. Inclusive, vamos mudar o nosso import aqui, ó. Import, vamos botar um from. E é isso. Ó, esse auth service e o bcrypt a gente não vai precisar mais aqui, daqui a pouco a gente altera tudo. E aí a gente tem um controller muito mais enxuto que faz exatamente o que ele precisa fazer. Ou não faz nada além, nem nada menos. Esse user service, a gente create user service, ele tá falando que ele não existe. Ah, tava escrito errado, ó. Tava service aqui. Service. Beleza. Outra coisa, o que ele retorna? Ele retorna esse objeto user. Ok? Então, nesse objeto user, eu vou ter o token. Então, user.token. Na verdade, o que a gente pode retornar? A gente não precisa retornar tudo isso aqui não, porque a gente já montou esse objeto aqui no service, né? É só retornar o user. E aí ele vai retornar para mim essa estrutura. Então a gente fez bastante dessas estruturas durante o nosso código, a gente pode diminuir drasticamente dessa forma. Uma coisa importante, esse create user service, ele está pedindo todos os campos. E é isso que a gente precisa mandar para ele. Então eu pego todos os campos e mando para cá. O que a gente poderia fazer para deixar mais enxuto aqui? Eu poderia pegar aqui, ó, o body. E aí aqui eu envio o body. Beleza? Então peguei o body, enviei o body. E aqui eu recebo esse body. Deixa eu só copiar esse cara aqui, ó. Aqui eu recebo esse body. E aqui dentro eu desconstruo. Então eu crio um const e desconstruo de body. Aí sim eu consigo utilizar ele aqui. Aí eu não preciso nem criar esse new user aqui embaixo, ó. É só eu utilizar o body. Onde eu coloquei o new user. New user aqui, ó. Aí eu só mando o body. Facilita, né? Desconstruo esse cara só para testar nesse if. E aí eu recebo aqui, mando e recebo só um objetão fechado. É o que faz sentido. E esse cara, como ele é do controle do Express, ele não precisa estar dentro do try catch. Beleza? A gente mantém esse padrão. Fechou? Olha o controller, como ficou mais enxuto. Aí, óbvio, o service ele sempre vai ter mais código, mas tudo bem, não tem problema. Bom, vamos lá, vamos pro find all aqui, ó. O find all, ele precisa também de um try catch. Eu vou apagar logo tudo e vou fazer um try catch aqui, ó. Try catch. Ele vai receber um erro. E aqui eu vou só copiar esse try catch aqui, que vai ser o catch vai ser tudo igual. Daí o que esse cara precisa? Ele só precisa acionar lá, então const users, é find all, né? Então users, await user service ponto find all user service, não pede nada, e aqui eu dou um return res.send users. Pronto. Toda a validação fica para cá. Beleza? Próximo, find by ID. Find by ID. Ó, essa loucura aqui, ó, não precisa de nada disso. Nada disso. Eu vou só manter a pesquisa lá, vou fazer o try catch. Deixa eu puxar esse try catch daqui de cima, só para facilitar a nossa vida, a gente agilizar um pouco. Esse cara a gente joga aqui dentro. Então, ó, aqui a gente vai precisar do ID param, né? É o que eu peço, ó, user ID, user logged. Então a gente vai precisar puxar os dois, ó. Vamos lá, const ID, que eu vou renomear como user ID, que eu vou receber de rec.params. Beleza. Então é isso que eu vou receber de rec.params e vou mandar aqui. O segundo é o usuário logado, que eu vou conseguir pegar só user ID logged. Eu vou conseguir pegar de rec.userid. Beleza? E aí eu tenho que mandar esse cara também aqui. Bem bonitão. Ele tá com o nome errado aqui. Vamos ver. Find user by ID. Find user by ID. Só essa mudança aí. Então, user service, tem que mandar esses dois caras. Eu recebo um user e retorno on user. Apenas isso, gente. Aqui eu dou um return aqui só para ficar padronizado e ficar melhorzinho. E retorno esse user. Tá? E aqui ele vai fazer toda a validação que precisa e vai retornar um user para mim. Eu vou receber esse user por aqui e mando pro meu cliente. O último, que é o update também, que tá uma porrada. Ó, ele já tem um try catch, eu vou manter o try catch dele. E eu só vou chamar o service, né? E retornar para ele a message. Então a response, que eu vou chamar de response. Vai vindo aqui, ó. Const response. Agora, o que ele precisa? O que ele precisa do... Cadê?
de todo o body. Então aqui a gente pode até fazer esse rolê, né, do body. Então, const body, que vem de rec.body. Deixa tudo no mesmo balaio aqui. E ele vai precisar também do user ID, que é o cara que está logado. Então é const user ID, recebo de rec.user ID. E aí eu tenho que mandar esses dois caras para lá. Aqui no meu update service, eu estou pegando essa resposta, eu só mando o body e o user ID. Aí a gente precisa alterar aqui o que a gente está recebendo. Antes de tirar esse cara daqui, eu vou desconstruir ele aqui embaixo. Então vamos lá. Const desconstrói o que eu receber do body. Aqui eu mando o body. Então recebo o body user ID. Aqui eu desconstruo para fazer esse teste. E aí no meu envio ali, ó, eu não preciso mandar campo por campo, eu só mando esse body e o user ID para fazer o update. Aí provavelmente eu vou ter que abrir o repository para mudar também como eu estou recebendo esse body aqui, tá? Mas enfim, isso vai ser tranquilo. Beleza? Então aqui eu desconstruo só para fazer esse teste. E aí eu consigo enviar e receber de uma forma mais enxuta. E aqui eu retorno minha resposta. Qual é a minha resposta? Minha resposta é esse objeto de message. Eu retorno essa resposta aqui desse cara. Beleza? Então tá pronto. Aqui só dá um export default. Perfeito. Show de bolinhas. E tá pronta a nossa refatoração. Agora só vamos entrar no repository só para mudar a forma que a gente está recebendo esses bodies aqui, ó. Update, ele recebe ID, name, blá blá blá. Eu vou falar que ele recebe ID e o body. É isso que eu estou enviando, né? Deixa eu abrir o service. Cadê o service? User service. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. O update. User ID e o body. ID e o body. Aí aqui é só eu lançar o body aqui, ó. Fica até menorzinha a minha parada. E o outro, aqui eu já tô recebendo o body mesmo, então tá tudo certo. É só nesse mesmo que tava diferente. Fechou? Então é isso. Gente, eu falei bastante coisa. Eu falei bastante coisa, inclusive, muito rápido. Assiste o vídeo de novo, pausa, enfim. Ainda não acabou, tá bom? Fica aí. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sempre trago aqui novidades, sempre tipo, putz, um código que a gente já fez, eu tô refatorando, trazendo pra vocês. Boas práticas, coisas legais. Então dá aquele curtir, acho que vale o curtir. Se você realmente quer acompanhar o canal, aperta no inscrever-se, que a gente voltou com tudo e vai ter vídeo aí toda semana, beleza? Bora continuar? Para finalizar só essa parada aqui, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai olhar. Depois você precisa refatorar todos os imports, tá? Ó, todos os imports aqui precisam ser refatorados. Eu não vou refatorar tudo, senão a gente vai perder muito tempo. Mas a gente precisa olhar nesse código aqui para uma coisa muito importante, tá? O nosso package.json, na verdade, eu nem vou conseguir rodar essa parada aqui, tá? Para finalizar, aqui em rotas, o que a gente está fazendo? A gente tem um index, que o nome já é bem feio, que está puxando todas as rotas aqui. E beleza, mas se a gente tivesse, sei lá, 15 rotas? Pô, isso aqui ficaria gigantesco, não é uma boa prática. Eu vou mudar para, inclusive, deixar o nosso projeto pronto caso a gente queira testar no futuro. Quem sabe vai rolar um vídeo de testes aí. Eu vou criar dois arquivos aqui no CRC. O arquivo app.js e o arquivo server.js, tá? O arquivo server vai ser responsável por servir a minha aplicação. Então ele vai pegar isso aqui e vai servir a minha aplicação. Ele precisa dessa variável aqui no server. E aí o que ele vai precisar aqui? Ele vai precisar importar, e aí uma nova forma de importar o .env, ó. Só colocar aqui, ó, .env barra config, ele já importa e já habilita o .env para esse arquivo. E eu tenho que importar o app. Então vamos lá. Eu vou pegar todo esse cara aqui, ó, do index e vou jogar aqui no app. Beleza? Aí só mudar também as importações aqui, ó. No import. Bem bonitão. Import do Express. E aí, from Express. Só jogar aqui, ó. Boa. Import do cross, do course, from course. Import do connect database. From
from connect database, e as rotas eu vou tirar tudo daqui. Esse import é uma coisa importante, ele precisa do ponto .js, tá? Então, todo módulo que a gente criou, por exemplo, aqui ó, no repository, ele precisa do user.js. Essa é uma diferença muito crucial disso aqui, tá, gente? Não vacila com essa parada, porque vai dar erro, ele não vai achar o arquivo e você vai ficar perdido. Então, tudo que foi módulo que você criou, Bcrypt eu baixei, eu não criei. Tudo que for módulo que você criou, coloca o ponto .js, senão não vai dar certo, vai dar erro. Aqui é a mesma coisa, ó, service.js. Já ia dar vários problemas aqui. Beleza? Então, o meu app é esse cara. E eu não vou ter o listen no app. Eu não vou ter isso aqui no app. Eu vou dar um export. Export default app. Tá? E aí aqui no meu server eu vou importar esse app. Ele achou o app. Não esquece do ponto .js. E aí ele usa o app aqui. E quem a gente roda no nosso package.json? Nosso package.json a gente roda o server.js. Tá? Server.js. No daemon também. E o nosso arquivo principal também é o server.js. Ok? Server.js é o responsável por subir a nossa aplicação e o app por configurar a nossa aplicação. Tá? São duas coisas diferentes que são importantes. Quando a gente fala de teste de integração, isso aqui vai ser crucial. Não é nem importante, é crucial para funcionamento do teste de integração. Quem sabe algum dia aí aqui nesse canal a gente fale sobre isso. Mas vamos lá. Última coisa, eu quero gerar aqui no meu service, na minha rota, quer dizer, gerar aqui nas minhas rotas uma refatoração rápida. Eu vou criar um arquivo novo chamado index.js. Esse cara eu vou importar o router do Express. Vou criar aqui uma const router que recebe esse router sendo executado. E vou dar um export default nesse cara. Beleza? De router. Ok? E eu vou configurar todas as minhas rotas para, em vez de eu puxar aqui no app essas rotas, app use, eu vou jogar ela aqui, ó. Como router use. Router use, router use, router use, router use. E vou importar essas rotas. User route é boa. Mas enfim, vou importar essas rotas de cada arquivo. Então aqui, deixa eu dar um export default. E aí, em vez de só router, eu vou usar user router. E eu vou trocar para todos aqui, ó. User router, user router, user router. Eu vou criar aqui minha const user router, recebe o router sendo executado. E aqui eu importo esse cara. Então, import router from express. O resto eu vou deixar assim por enquanto, só para a gente não perder tempo. E aí agora ele vai conseguir achar o router, quer ver, ó? User router, pronto. E a mesma coisa para os outros. Então, faz essa refatoração, né, para você conseguir importar aqui. E aí no app, o que a gente importa? No app, eu só faço assim, ó, app.use router. E é esse meu arquivo de rotas. Esse alf.router, não. É o routes index.js. Tá bom? E aí ele vai entrar nesse index.js e vai usar as outras rotas. Então a gente abstrai, deixa um arquivo aqui de index e é uma excelente prática porque o nosso app fica limpo. E aí se eu tivesse 30 rotas, eles ficam aqui nesse index separadinho e escondido. Tá bom? Tem que fazer um por um aqui, eu não vou fazer, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Beleza? Então essa é toda a refatoração que eu queria trazer para vocês. Tem um detalhe do Swagger que eu vou mostrar, mas eu não vou mostrar aqui. Eu não vou dar commit nisso porque já tá tudo pronto. Então se eu quiser ignorar essas mudanças, é só eu fazer isso aqui, ó. Descarte all changes. E aí eu descarto tudo. Na verdade tinha que descartar tudo. Delete files, tudo que a gente fez. Daí eu vou vir aqui, ó, no meu Git Graph e vou vir para essa... vou dar um checkout nessa última branch aqui que eu comitei. Beleza? Aqui, vocês já vão ver que tem todos os repositories, já tá tudo com import, export. Eu até mudei, eu criei function ao invés de Aeron function, mudei algumas, enfim. Aí você pode seguir o padrão aí e utilizar. Vou te mostrar aqui também as rotas, ó, agora eu importo todas as rotas. Uma coisa que eu mudei também legal das rotas é que, por exemplo, tem rotas que são autenticadas e outras não. Então, para eu não colocar o auth middleware em cada rota, eu falei assim, ó, post
router usa o auth middleware e ele vai aplicar a autenticação para todas as notas que estiverem abaixo disso. A mesma coisa para o valid ID. Aplico o middleware de valid ID para todo mundo que estiver debaixo desse cara, tá bom? E esses que estão aqui em cima, eles não têm valid ID nem auth middleware. Já testei, inclusive no front, tá funcionando tudo bonitinho. Se eu rodar esse código aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu dar um clear. npm run dev. Se eu rodar esse cara, vou esperar. Server running on port 3000 e Mongo Atlas conectado. Tá funcionando normalmente, então eu separei o server do app. Outra coisa que eu fiz aqui, deixa eu parar isso aqui, senão vai morrer demais meu computador. Boa. O Swagger Router, isso aqui é importante, ó. Quando a gente usa import e export, a gente precisa fazer assim, import Swagger document, e aí from Swagger JSON, e a gente usa esse assert para que o import consiga ler arquivos do tipo JSON. Só isso. E aí o resto fica tudo igual, tá? Aqui na rota de Swagger precisa ter esse assert type JSON. Aí ele fica sempre com um warning chato por causa desse assert, e aí eu só coloquei aqui ó, nos scripts no warnings, uma flagzinha de no warnings, tanto no start quanto no dev. Tá? Um no warnings, para ele não ficar mostrando warnings no nosso terminal. Beleza? Essas foram as principais modificações. De novo, é um vídeo, assiste de novo, testa, faz aí você, vê o último commit que eu fiz aqui. Mas eu precisei fazer esse vídeo porque eu alterei muita coisa, eu não queria que vocês vissem um código assim completamente diferente, sem nenhuma satisfação, tá? Espero que vocês tenham curtido, isso vai deixar seu código mais moderno, mais performático nem tanto, né, mas mais moderno, mais escalável. Por que escalável? Porque facilita a manutenção. Por que facilita a manutenção? Porque tem clean code, é um código mais limpo e a arquitetura também ficou um pouco mais limpa, com um controller só fazendo rec, res, recebe, responde, o service tratando as regras de negócio e o repository acessando o banco de dados. Beleza? Então é isso, espero que você tenha curtido, não esquece de apertar o curtir, se inscrever, enfim. A gente se vê em próximos vídeos que tá saindo bastante, então se inscreve, ativa o sininho para não perder. Até lá, falou!